Olá, graça e paz. Você está aqui no programa Você é um Missionário. Mais um projeto da IPPTV, mais um projeto da Junta Missionária de Pinheiros. Hoje, infelizmente, não contaremos com a presença do pastor Arival Dias Casimiro, nosso âncora do programa. Ele foi fazer exames e vai estar de volta aqui tranquilamente na próxima semana, ok? Então, agradecemos a você que nos recebe em sua casa, que nos acompanha aí através não só do canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no YouTube, mas também pela página do Facebook da Junta Missionária de Pinheiros. Sejam todos bem-vindos. Hoje, Guiné-Bissau está aqui em foco, recebendo o reverendo Paulo Serafim, pastor missionário da APMT, que atua lá na África, vai estar falando aqui, é imperdível, só coisa boa, meu querido, hoje aqui no programa. Nós queremos aproveitar e chamar sua atenção agora para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Quero fazer aqui uma leitura bíblica com você, nesse momento devocional, que sempre é a introdução para o programa, né? Toda terça-feira estamos aqui às 20 horas e você que acompanha aí, vai aproveitando, compartilhando. E se ainda não assinou o canal, vá lá, assina o canal, toque no sininho lá, din-dom, lá no sininho. Vamos chegar a 1 milhão de assinaturas. Já somos 800 mil missionários lá inscritos. Falta você, tá bom? Contamos aí com seu apoio nessa campanha para chegarmos a 1 milhão de assinaturas, abençoando ainda mais, o trabalho da nossa IPP TV. Mateus 9, a partir do versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, esse é um texto precioso quando nós queremos falar do trabalho da grande comissão, quando queremos falar do trabalho missionário, quando queremos chamar a atenção da Igreja de Cristo para o seu compromisso em levar o Evangelho. Aqui nós temos lições preciosas sobre a natureza missionária da igreja. Irmãos, ser missionário na igreja não é extraordinário, é ordinário. Extraordinário é a vocação, é a ação do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo, é as conversões, são curas, milagres, é o abrir porta que Deus faz, é o derrubar muralhas, é o fazer atravessarmos o oceano, mas o trabalho missionário é ordinário. A grande comissão começa dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos. É um trabalho de ordem, de obediência. Então, é natural para a igreja ser missionária. Faz parte da essência da igreja. E, compreendendo essa natureza missionária, tem alguns aspectos aqui, rapidinho, que eu quero compartilhar com você. O primeiro, quando eu entendo que é natural para a igreja fazer missões, eu entendo o alcance da missão, aonde nós devemos ir. O texto diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Nós precisamos ir aonde estão as pessoas, grandes centros, aglomerações de pessoas, grandes centros urbanos, pequenas cidades, vilarejos, ribeirinhos, aldeias. Nós precisamos chegar a todo lugar. Voltando à grande comissão, está lá dizendo: fazei discípulos em todas as nações. O registro de Marcos é mais profundo quando diz pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, precisamos compreender que você é um missionário aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Você precisa olhar para a sua cidade, cidades vizinhas, movimentar para alcançar o maior número de pessoas. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Mas também precisamos entender, na natureza missionária, que nós não pregamos qualquer coisa. Não é qualquer mensagem. O conteúdo da missão
é o evangelho do reino. Jesus deixou claro isso. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando, curando toda sorte de enfermidades. Ele está dizendo que nós devemos pregar o evangelho do reino, e esse evangelho do reino, ele cura a maior das enfermidades, que é o da alma. Ele cura também enfermidades físicas, se é para a glória do Senhor, se é do desejo dele, mas ele mandou que nós entendêssemos que o evangelho do reino é insubstituível. A igreja entender sua natureza missionária, voltando à grande comissão, quando Jesus diz, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós podemos ver muito movimento missionário, mas se não estiver pregando o evangelho do Rei Jesus, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, tudo que ele ensinou e como ele ensinou, nós podemos estar equivocadamente achando que estamos cumprindo o mandato do Senhor. Então, preste atenção nisso, querido. A natureza missionária da igreja se revela no conteúdo da missão, como também no alcance da missão. Mas o texto ainda diz, irmãos, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, qual é o objetivo da missão? O objeto da missão são pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se, sentiu no coração a situação delas. Não porque não tinha casa própria, não porque não tinha um bom plano de previdência, não porque não tinha uma saúde pública adequada, não porque lhe faltavam recursos para um transporte de qualidade, não porque não havia escolas adequadas para os seus filhos, mas lhe faltavam aquilo que é mais essencial, o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor que supre as ovelhas, que é a porta que João 10 nos retrata, que nós entraremos e sairemos e acharemos pastagem, aquele que é a fonte de água viva, o pastor, supremo pastor das ovelhas. Isto é o maior mal da humanidade, não é a pandemia que nós estamos vivendo, porque outras pandemias e pestes seguiram a história do povo. Mas, irmãos, um coração sem Deus, uma ovelha sem pastor, ela está desgarrada. E aqui Jesus sente no coração a empatia, quando diz de forma muito clara, vendo eles as multidões, a multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Quem sabe você hoje está acompanhando o nosso programa Você é um Missionário, está se sentindo assim, cansado, exausto, abatido, quem sabe procurando um canal, alguma palavra, algo que pudesse renovar sua força, lhe dar uma esperança. Quem sabe você, missionário, está aí no seu edifício, está aí na sua casa, na sua família, tanta gente triste, e você conhece Jesus, esse supremo pastor, que pode aliviar essa exaustão desse povo. Fala alguma coisa, filho. Sai daí desse cantinho, se move. É natural para a igreja de Cristo apresentar o evangelho, apresentar o bom pastor. Mas eu quero finalizar também que na natureza missionária da igreja, não é só o alcance da missão, o conteúdo da missão, querido, não é só o objeto da missão, que são pessoas, pecadores, porque o próprio Cristo diz isso lá em Lucas 19, 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, mas também o combustível da missão. Oração, irmãos. Há um cântico muito antigo, aprendi quando era moleque. O telefone do céu é oração. Que coisa boa. Diz que uma vez, 2 vezes, diz que até 3. Se não atender, diz que outra vez. No tempo ainda do tempo do discar, né? Eu estou falando do discar. Irmãos, nós precisamos de um povo que ore. Que coisa maravilhosa. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A obra missionária precisa de missionários. A obra missionária precisa de um povo que rogue para que o Senhor mande trabalhadores. Eu e você somos missionários. Esse é um dos objetivos desse programa, nos conscientizar, divulgar o trabalho missionário, chamar a responsabilidade para a grande obra que nós temos como igreja a realizar no Brasil e no mundo. Vamos orar por isso, queridos. Vamos fazer reunião de oração, vamos convocar o povo a orar, mas, antes de tudo, se coloque também como resposta de oração, se tornando um trabalhador. Porque missões é natural para a igreja de Cristo.
Missões é algo factível, é algo que o Senhor deu para ser realizado de forma ordinária pela sua igreja. Que Deus nos abençoe, guarda aí a leitura da palavra no seu coração. Já já vamos conversar com o pastor Paulo Serafim, tá bom? Vamos para o nosso pequeno intervalo, onde você tem uma chamada falando sobre o projeto 105 Brasil, que está bombando. Muitos projetos chegaram já aqui, a Junta de Pinheiros, catalogados, estão sendo analisados, né, para iniciar em 2022. Orem por esse projeto, orem pela reunião que vai avaliar e trazer finalmente os 20 projetos que vão ser ali aprovados, receber recursos, mas ainda há tempo, encerrando dia 30 de julho, o envio das propostas, tá bom? Vamos ao recadinho. 105 Brasil, mais um projeto missionário da Junta Missionária de Pinheiros. Depois, a Lídia volta com vocês aqui, com toda a alegria. Ela vai estar aqui falando com você após o vídeo. Olá, graça e paz. Venho até vocês para divulgar o projeto 105 Brasil, mais um dos projetos missionários da Junta Missionária de Pinheiros, tendo em vista o grande número de congregações de igrejas, que falta um pouco, uma parceria, um ajuste, né? Um suporte para que essas congregações se tornem igreja. Foi planejado o projeto 105 Brasil para atender congregações de igrejas em todo o território nacional. Serão 20 projetos contemplados por ano, num total de 100 projetos em 5 anos. Então você, pastor de igreja, conselho de igreja, que tem uma congregação que está ali, finalmente próximo para a organização, precisando de um apoio, de um suporte, entre em contato conosco. Todas as informações necessárias estão no nosso site da Junta Missionária de Pinheiros, que você pode acompanhar passando aqui no vídeo os nossos contatos. Vamos receber, ser analisado, precisa chegar até nós até dia 30 de julho as propostas e serão analisadas em agosto, sendo aprovado, você vai ser comunicado da aprovação, dos termos dessa aprovação, ok? Lembrando, para iniciar em janeiro de 2022. Então vamos juntos em 5 anos trabalhar a organização de 100 igrejas, buscando primeiro intercessores, mantenedores, empreendedores para a obra missionária e vamos assim juntos dar esse impulso na obra missionária presbiteriana. Contamos com você, estamos aguardando a sua proposta. Um forte abraço, Deus nos abençoe. Muito bom poder acompanhar o avanço do reino, né, através de uma missão tão bonita, né? Que bênção! Boa noite para você que está em casa, que abriu a porta da sua casa, para que possamos ter esse momento sobre missões junto. Programa queridinho da IPPTV, Você é um Missionário. E hoje, diretamente, né, com informações da Guiné-Bissau. Está muito interessante. E eu estarei aqui, a Paula perguntou se é ao vivo. É ao vivo sim, Paula. Estamos ao vivo e pode mandar o seu comentário. Eu estou aqui acompanhando e vou fazer as perguntas que você fizer. Vou passar para o pastor, né, para os pastores, para responder isso. Eu quero falar que hoje nós temos um livro especial, é o livro do convidado, do autor do nosso entrevistado de hoje, do pastor Paulo Serafim de Souza, sobre a missão de Deus realizada por sua igreja. A quem se destina esse livro? Primeiramente, a todos os cristãos interessados em ver o propósito de Deus através da igreja sendo realizado aqui na Terra. Quer ganhar esse livro? É na hora desse programa. Como é que faz? Se inscreve, clica no link que está embaixo na descrição do vídeo, preenche com seus dados e no final do programa a gente vai sortear e se você ganhar, é só esperar receber na sua casa, tá bom? Quero dar boa noite para todos que estão aqui, a Rosângela, o Manuel, a Lídia, minha xará, a Estela Mares, boa noite, graça e paz. Mais um programa com a graça de Deus. Somos todos missionários. Guiné-Bissau é interessantíssima. A missão lá é desafiadora e motivadora. Então, manda sua pergunta aqui. Aproveita que eu vou fazer a pergunta depois para eles. Né, pastor Mariano? Com você.
É isso aí, Lídia, é isso aí. Ó. Bom livro, está aqui o pastor Paulo Serafim, homem de Deus, homem comprometido com a obra missionária, paraibano, né? Eita. Paraibano. Deus chamou para esse trabalho transcultural, juntamente com a sua esposa abençoada, sua família. Tem servido ao Senhor na APMT, nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Aceitou o convite do pastor Arival, né? O nosso âncora, nosso pastorzão aqui do programa Você é um Missionário, para estar conosco aqui hoje e falar um pouquinho sobre o trabalho lá na África, especialmente na Guiné-Bissau. E seja bem-vindo, pastor, o programa é seu. Faça aí a sua saudação inicial, falando um pouco aí do seu trabalho, do seu chamado, que daqui a pouco a gente tem uns vídeos legais aí para estar acompanhando aqui no programa. Como diz lá, boa noite, como diz na Guiné-Bissau, eu vou dar a minha mantenha. Mantenha significa saudação, cumprimento. Então, as minhas palavras iniciais são de mantenha. Agradeço a Deus pela oportunidade. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem nesse programa. Você é um missionário e, de fato, Deus nos chamou para sermos testemunha dele em todo o mundo. Deus me chamou para pregar o evangelho na Guiné-Bissau, atravessei o oceano, mas talvez você precise atravessar a rua para pregar o evangelho aí para o seu vizinho, ou até mesmo dentro de casa, se não tiver alguém, e o Espírito Santo é que nos capacita. Então vai ser um prazer estar com vocês nessa noite, falando um pouco daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós na Guiné-Bissau, para a glória dele e expansão do reino dele. E agradecemos aí à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o programa que tem aberto portas para nos desafiar a Igreja brasileira para missões. Que bom, que bom. Pastor Paulo, quando a gente fala assim de missões transculturais, principalmente, como você falou, atravessar o oceano para o continente africano, com tudo que é, né, que foi e que é a África, né, esse mundo com todas as coisas que são peculiares da África. Como foi que você sentiu, de fato, no coração de exercer seu ministério, que a sua vocação seria para servir a Deus, a Igreja Presbiteriana, lá na África? Muito bem. Quando Deus me alcançou no ano 93, lá no Guarujá, logo no início da minha conversão, ao chegar na igreja, eu li uma revista lá, na verdade parecia o título desse programa, estava assim, se eu não me lembro, a revista tinha como título assim, Eu, um Missionário? E eu comecei a ler aquela revista, eu falei, não, Deus me alcançou com o Evangelho, agora eu tenho que levar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. Então, desde os primeiros dias e meses da conversão, eu já queria pregar o Evangelho para as pessoas que não conheciam. E comecei a pregar no meu bairro, para minha família, e comecei a me interessar por missões e ler sobre a África. Então, eu percebi que Deus tinha um propósito para que eu pudesse ser um obreiro, um missionário de tempo integral. Aquilo que nós chamamos da vocação interna, né? Aquele chamar Deus, aquela coisa que mexia comigo, eu trabalhava, mas não estava contente, queria fazer somente pregar o Evangelho. Então, eu entreguei o meu trabalho, me apresentei ao conselho, e aí a vocação, aquela vocação interna também, que a igreja foi confirmando, não, esse de fato o jovem tem chamado, nós temos que investir. Então, eu fui me preparar para o trabalho missionário, e ao me apresentar na APMT, sempre com um propósito de servir a Deus na África, a APMT falou, não, você tem um campo lá na Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau, eu queria na época ir para a Somália, que é o outro lado da África, sempre aquele desejo de pregar onde o evangelho não foi pregado, mas aí a APMT falou, não, tem um campo lá na África, Guiné-Bissau, que é a África Ocidental, vai lá e conhece. Como você já é alguém experiente, já pastoreou aqui no Brasil, tem demonstrado que é um missionário e que quer, de fato, vai fazer o que está fazendo aqui, então nós vamos te enviar. E aí eu fui conhecer a Guiné-Bissau e percebi que, de fato, era a Guiné-Bissau o país que Deus queria que eu servisse. E principalmente trabalhando mais na pregação do Evangelho, e na formação de liderança lá e também no apoio à plantação de novas igrejas, agora com os nacionais. Então, percebi, de fato, que Deus me queria no Ministério Transcultural, e a África através da direção da PMT, que Deus foi mostrando claramente que aquele era o nosso campo. Que bom. Hoje, lá na Guiné-Bissau, pastor, quantas igrejas presbiterianas nós temos na Guiné-Bissau, especialmente lá na capital, na Bissau, onde você tem servido ao Senhor lá, e a PMT e a Igreja Presbiteriana? Uhum. Lembrando que lá na Guiné-Bissau nós somos uma equipe de missionários da PMT, temos outras famílias,
E o trabalho presbiteriano começou em 97, com o Reino José Dilson. Eu cheguei lá em 2011. Então, o trabalho começou em 97, ele fundou a primeira igreja. Quando eu cheguei em 2011, tinha uma igreja e 2 congregações, mas ainda não tinha nenhum pastor nacional, não tínhamos trabalho na capital Bissau. E aí, a partir de 2010, o trabalho começou na capital, com a missionária Cecília e o pastor Beto. E eu cheguei na capital em 2013 para fortalecer, começar o seminário também, junto com a missionária Lucimar, e ajudar na organização da primeira igreja na capital. Então, foi organizada a segunda igreja na capital em 2014. E agora, recentemente, se organizou a terceira igreja presbiteriana na Guiné-Bissau, a segunda na capital. Então, organizado, nós temos 3 igrejas, temos 4 congregações, temos 5 pontos de pregação e novos campos para serem abertos à medida que nós vamos formando mais pastores nacionais. Isso. E, Querido, desculpa. E sem contar das igrejas e das congregações, nós temos um seminário e temos 2 escolas e outros projetos sociais também que são desenvolvidos por outros missionários. isso. Vamos ver a imagem da segunda igreja? A segunda igreja, A segunda igreja, nos imagens do culto Organiz- aí com os irmãos lá em Bissau. a segunda igreja organizada na capital. Que coisa bonita, né? Que Graças coisa animada, gente. Coisa animada, maravilha. É lindo ver o trabalho sério sendo feito, boa teologia, o povo alegre, cultuando, cantando com alegria. Voltando aí, são 3 igrejas, 4 congregações, 5 pontos de pregação, 5 pontos de pregação e o seminário. seminário e 2 escolas. Isso. Seminário a gente fala já já a respeito disso daí, porque a Lídia aí já deve ter alguma palavrinha para a gente aí, que sempre tem. Você ainda que não mandou o seu recadinho, sua mensagem, sua pergunta, a Lídia está esperando. É, Esperando. é verdade, pastor. E quero dar boa noite para a Sandra, que está sempre aqui com a gente, que deu boa noite para a gente. O Rogério também fez a pergunta que daqui a pouco eu vou falar. Antes eu quero ler o comentário da Ana Zegman, que foi aluna do professor Paulo, né? Falou: professor querido do CFM, servo do Senhor. A Zeneida também falou que fez um compromisso com Deus de orar pelo Paulo Serafim. É um prazer conhecê-lo virtualmente, que alegria, seguirei orando. Olha que bênção. O João também, pastor Paulo e Maria, sua esposa, são um grande exemplo de fidelidade para a minha família. Olha que bênção. Jailton falou: boa noite, Lídia, reverendo Mariano e pastor Paulo, que Deus os abençoe. E o Manuel também fez a pergunta, que o pastor já respondeu, quantas igrejas tem. E tem a pergunta do Rogério, que perguntou assim: qual a religião predominante na Guiné? Olha aí, coisa boa, pastor. Responde aí o nosso querido aí que está acompanhando aí O Rogério. Rogério. Então, eu vou dar um quadro religioso da Guiné-Bissau. Então, nós temos hoje na Guiné-Bissau 50% de muçulmanos, 40% de animistas, que são aqueles que seguem as religiões tradicionais africanas, e 10% de cristãos, entre católicos e protestantes. E lá nós podemos dizer que 4% são católicos, 6% são protestantes, lá na Guiné-Bissau. Esse é o quadro religioso e, graças a Deus, não há perseguição. Temos ainda a liberdade de pregar o evangelho, exceto quando alguém que se converte de um pano de fundo muçulmano, talvez a família vai criar alguma dificuldade para o jovem, e aí, às vezes, a igreja tem que acolher esse jovem. Ok. Muito bom. Ó, a Lourdes Conceição, lá de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, melhor dizendo, ela pergunta assim: pastor Paulo, na Guiné-Bissau o evangelho pode ser pregado livremente? A palavra pode ser distribuída nas ruas e praças? Então, graças a Deus, ainda temos liberdade para pregar, temos que aproveitar essa liberdade, apesar de termos aí 50% da população muçulmana, ainda há liberdade, a facilidade até mesmo, principalmente nos grandes centros, nas aldeias. Eles às vezes nos convidam para ir nas aldeias e pregar, e normalmente quando eles nos convidam a ir à igreja, numa aldeia, eles pedem para, faz uma igreja, faz uma escola, e fura um poço aqui para nós. E aí a gente, não, nós vamos pregar o evangelho. Se Deus levantar parceiros no Brasil, a gente consegue aí furar um poço e consegue aí desafiar professores para também trazer aqui para a aldeia. Então, graças a Deus, ainda é um país aberto à pregação do evangelho, por isso precisamos orar e aproveitar as oportunidades de investir
para que Deus continue sendo proclamado lá na Guiné-Bissau. Coisa boa, né? Olha aí, 50% de muçulmanos, mais 40% Animistas. animista. Então, e 10% tudo que é cristão. Então, veja como precisa se pregar o evangelho ali, como se apresentar Cristo, né? Lídia, mais alguém aí? Tem sim, hoje a gente está cheio de perguntas, Vamos estamos lá. cheios de perguntas. O João perguntou se os guineenses são receptivos à palavra do evangelho do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo. Uhum. De forma geral, sim. É, receptivo no sentido que as pessoas querem ouvir. Mas aí, como nós entendemos que a conversão é obra do Espírito, Boa. aí Deus vai fazendo a obra. Mas, de forma geral, você começar um trabalho na Guiné-Bissau não é algo difícil. Logo, você consegue pessoas para ouvir. Numa aldeia, as pessoas vão, às vezes não tem até mesmo muita opção. Então, se reúne lá, passa um filme de Jesus, toda a aldeia vai estar presente. E aí você vai pregar o Evangelho e nós cremos que o Espírito vai fazendo a obra e Deus vai chamando os seus. Então, há essa facilidade. Então, é preciso sempre investir e trabalhar, porque Deus tem feito grandes coisas na Guiné-Bissau. Coisa boa, gente. Coisa boa. Nós temos, o pastor estava falando aqui do trabalho social. E a gente sabe que é impossível você levar o pão espiritual quando há pessoas que estão padecendo também do pão material, né? Como que é feito esse trabalho aliando a evangelização, a apresentação do evangelho puro, bíblico, como eu sei que a igreja, sabemos que a igreja presbiteriana preza tanto por isso, pelas escrituras, pela pregação firme da palavra de Deus, com a questão de suprir a fome, né? E também outras carências que são, vamos dizer assim, conhecidas no continente africano. Aham. Então, essa é uma questão muito importante, porque o nosso chamado principal é pregar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, plantar igrejas e trazer as pessoas a Cristo para que elas possam adorar a Deus e conhecê-lo. Mas o amor que nós temos para com Deus, para com o próximo, nos move a agir em favor dessas pessoas. E aí nós procuramos, ainda mais num contexto de pobreza, de falta de escolas, as igrejas na Guiné-Bissau, todas as missões, inclusive a missão presbiteriana, tem trabalhos fortes na área social, que não é a pregação do evangelho, mas pode abrir portas e é uma demonstração de amor. Mas a gente tem que fazer isso por causa do amor que nós temos, porque às vezes as pessoas querem fazer, aí ninguém se converte, elas desistem porque a motivação está errada. Você tem que fazer isso por causa do amor e continuar pregando o evangelho, que vai transformar os corações e vai trazer restauração completa. E isso, normalmente, na Guiné-Bissau, nós temos investido mais na área de educação, escolas, né? E fundando escolas, fazendo cursos de informática, cursos de música, né? Então, nossos projetos sociais são nessas linhas, e entendendo que se a gente colocar uma criança na escola e ela conseguir ter uma profissão, ela vai poder se automanter e até mesmo ser alguém que vai contribuir na igreja, na sociedade, e ter recursos para se manter, para investir na obra missionária e também ajudar o seu próprio país. Então, nossos projetos sociais na Guiné-Bissau estão mais na área de educação. Minha esposa trabalhava também na área de nutrição, né, que ajudar nessa questão da fome, algumas parcerias que nós tínhamos lá, e outros na área também de esporte, que é um campo muito aberto na Guiné-Bissau. Então, é mais ou menos nessa linha que nós trabalhamos por causa do amor. E o evangelho implica também em servir a Deus e servir o ser humano nas necessidades que ele tem. Não podemos fazer tudo, mas aquilo que Deus nos capacita, nós vamos fazendo, principalmente nessa área de educação que a gente tem trabalhado mais na Guiné-Bissau. Que coisa! Muito bom poder ouvir quem está lá na ponta, né? Quem está lá fazendo e acompanhando. E a gente fica aqui no coração dizendo, Senhor, levanta a gente realmente com esse chamado, com essa visão, porque é um continente fantástico, né? Fantástico. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, como que a gente pode, de uma forma mais fácil, dividir esse continente africano? Tem como dar uma visão para nós nisso daí, para a gente entender? Quando a gente fala assim, África, né? Porque às vezes a pessoa fala África e pensa que é um país, né? A África é um continente e com mais de 50 países. Nós temos a África do Norte, lá os países mais ali árabes, né? Egito, Marrocos,
mais de influência árabe. Nós temos a África Ocidental, que é a nossa região, já do outro lado do Atlântico, né? Nós estamos de um lado do Atlântico, você atravessando, temos a África Ocidental, mais ou menos ali na linha do Nordeste. Nós temos aí ao lado leste da África, né? Lá no chifre da África, Somália, Quênia. Temos o centro da África, né? Os países Ruanda ali, e nós temos Congo, nós temos o sul da África, né? A África Austral, a África do Sul, Moçambique, Angola, aquela região mais ao sul da África, né? E nós temos missionários da APMT lá na África do Sul, na região sul, né? África do Sul, Moçambique, Angola. Temos lá na nossa região, a África Ocidental, Guiné-Bissau, Senegal, e aí temos que expandir para outras regiões também, né? Que Deus levante aí mais obreiros e pessoas dispostas aí, e sobretudo nosso projeto também de preparar os próprios africanos para que eles possam também atingir o continente. Isso. Lídia, tá aí com o livro na mão aí, ó. Quer viajar mais um pouquinho por essa história interessante do pastor? Aqui você pode viajar muito e esse livro pode ser seu hoje à noite. Missões, a missão de Deus, realizada por sua igreja, do pastor Paulo Serafim. Então pode ser seu e é muito fácil, é só se inscrever, clica no link que está embaixo na descrição do vídeo, preenche com seus dados e hoje à noite ainda pode ser seu. Para todos os cristãos interessados a ver o propósito de Deus através da igreja sendo realizado aqui na Terra. Eu tenho que confessar, dá vontade, eu também quero o livro, né? Mas é para você que está aí do outro lado assistindo. Então se inscreve, participa aqui no final desse programa ainda, logo mais, a gente vai sortear. E eu quero fazer a pergunta para o pastor, que tem duas perguntas. Tem uma pergunta de duas pessoas diferentes, que é a mesma pergunta, do Arionaldo e da Sandra. Pastor, eles perguntaram quais as maiores dificuldades de se realizar missões na Guiné-Bissau, a maior dificuldade que o senhor encontrou também. As dificuldades de um trabalho missionário transcultural tem aquelas que são normais a todo o campo, né? Primeiro é você se adaptar a uma nova cultura, aprender uma nova língua, se tornar uma criança, né? Você chega lá, ainda mais para um pastor, um pregador, chega lá, você tem que sentar, ouvir, e às vezes você quer ensinar, mas não pode, porque senão vai falar algo que as pessoas não entendem. Então, a primeira questão é a questão da cultura e da língua. E também as doenças que você não estava acostumado. Então, minha esposa, quando chegou lá, ficou muito doente, e às vezes pensava que era malária, não era malária, tomava remédio, não havia melhora, até que descobriu que ela tinha outra doença. Então isso foi a adaptação cultural, né? Linguística e cultural, esse é o primeiro desafio. E também essa questão de você dar a vocação, ter a convicção que Deus te chamou para aquele campo e para servir a Deus ali. Porque se você não tiver convicção que Deus te chamou, logo você desiste, desanima, entender que Deus te quer ali e o trabalho é dele, então você não fica tão pressionado pela cobrança de resultado, entender que Deus é soberano, ele que faz, mas você tem que ser fiel. Então essas lutas internas, né, no coração, a questão de confiar que Deus vai prover o recurso, né, o sustento para sua família, e graças a Deus, Deus tem nos dado bons parceiros, fiéis, generosos, que nunca deixou faltar aquilo que é essencial e até mais, então isso dá tranquilidade para você trabalhar. Então você enfrenta, de forma geral, no começo, as dificuldades do aprendizado da língua e da cultura, as dificuldades de poder evangelizar numa nova realidade e não ficar pressionado pela cobrança dos resultados, mas ser fiel no trabalho, e também crer que Deus vai providenciar o recurso para você continuar o trabalho e não ficar desanimado ou preocupado se vai ter comida amanhã ou não, mas confiar que Deus vai prover através de parceiros fiéis que Deus tem levantado no Brasil. Que coisa linda. Pastor, aproveitando essa deixa, a Sandra perguntou sobre o idioma, já que o senhor tocou, que é uma das dificuldades, né? Ela perguntou se foi fácil, né? Já vimos que não, mas ela perguntou se tem tradutores. Conta um pouquinho como foi aprender o idioma deles. Então, o desafio do missionário, a primeira coisa é sentar e aprender a língua. Se você não aprender bem a língua, você não consegue evangelizar, discipular as pessoas. Imagine só, você vai falar de Trindade no português, na sua igreja, falando da sua língua, você tem dificuldade e você não tem nem como, porque é uma doutrina de falar todas as questões, aquilo que é essencial, que a Bíblia revela, você tem dificuldade de ensinar essa doutrina, ensinar isso numa nova língua, numa outra língua, então você tem que aprender bem aquela língua. Na Guiné-Bissau nós temos 27 línguas diferentes, temos o português, que é a língua oficial, mas não é falado nas ruas, porque Guiné-Bissau é diferente de Angola, Moçambique, o português não é falado nas ruas.
na rua é falado o crioulo guineense. Essa é a língua que nós temos que aprender para pregar nas cidades. Mas se você vai na aldeia, tem que aprender a língua local. Mas o crioulo você consegue se entender. Por exemplo, no crioulo eu falei mantenha, significa saudação. Se você está com fome, você fala assim, um misto de bianda, ou seja, eu quero comer. Um misto de água, eu quero água. E, então, quando você come uma comida gostosa, você fala assim, bianda sabe. Aí, então, é comida gostosa. As cozinheiras gostam de ouvir quando você come lá, e você tem que falar, bianda sabe mal, ou seja, é muito, muito gostosa. Então, essa é o crioulo, a língua que não é, para nós falantes de português, não é uma língua complexa. Ela tem raiz no português de Portugal e misturou com as línguas africanas. Então, o crioulo sempre é a mistura da língua do colonizador com as línguas nativas. Então, nós temos o crioulo guineense, que é a mistura do português com as línguas nativas. Temos o crioulo haitiano, o francês, com as línguas lá do Haiti, e assim o crioulo. Coisa boa, gente. É muita informação, compreender tudo isso. Né? Muita gente também perguntando aqui pelo Facebook a respeito da língua, né? E agora já veio aí a pergunta, qual o idioma, porque se fala português, está entre os países de língua portuguesa, mas não é bem assim, não é? Uhum. Não é bem assim. E como se precisa fazer essa adaptação, estruturar esse dialeto, vai para as aldeias, cada uma tem o seu modo próprio de falar, dialeto é uma... Nós temos um missionário da nossa missão traduzindo a Bíblia para uma língua saracolê, uma língua difícil, um povo bem muçulmano, chama Pastor Tony. E é um guerreiro, né? Porque às vezes o pessoal não tem resultado imediato, né? Mas é uma obra fundamental, porque a hora que tem a palavra de Deus na língua do povo, né? Não tem nenhum convertido na Guiné-Bissau dessa etnia ainda, né? Mas creio que com a palavra traduzida na língua, talvez seja um instrumento. Talvez ele não colha, mas outro vai vir, vai pegar aquilo lá e começar a pregar. Coisa boa. Pastor, fala então para nós aqui um pouco a respeito de quantos missionários temos hoje, onde eles estão, nossos, e quais são as áreas que esses missionários estão atuando aí, né? Lembrando, mais uma vez, pastor Paulo Serafim é missionário presbiteriano, missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que está lá servindo esse tempo todo lá na Guiné-Bissau. Então, a Maria do Carmo, que é minha esposa, Sara Timóteo, agora já estão aqui no Brasil estudando. Nosso foco é a formação de pastores e líderes e apoio na plantação de igrejas. Eu citei o pastor Tony Xavier, a Lucinete e o filho Alexander. Eles trabalham na tradução da Bíblia, também na plantação de igreja e também com escolas. Nós temos o Rogério e a Fabiana Pinheiro, que trabalham, e os filhos, tem 3 filhos, trabalham com projetos sociais, no Projeto Educando, que cuida de crianças, levanta parceiros no Brasil para que essas crianças possam ir à escola, ter aulas de música, ter alimento. Então, é um projeto desenvolvido lá no interior. Nós temos o Levi e a Bruna Macedo, e os seus 2 filhos, que moram numa aldeia, no interior também, trabalhando com a evangelização de muçulmanos e também com escola. Nós temos a missionária Cecília, e que casou com um pastor guineense, pastor Alberto Sá, e ela é diretora da escola presbiteriana CMA na capital, tem mais de 200 alunos, e o esposo dela trabalha na plantação de igreja. Nós temos também a Joelma e o Danilo Soares, e a sua filhinha. Eles trabalham também na plantação de igreja, também na formação de professores de escola dominical, e também na área de mocidade, e agora também com plantação de igreja na aldeia. Então, essa é a equipe de missionários da PMT, que estão lá, cada um em lugares diferentes e com ministérios diferentes também. Isso soma uma boa equipe, e então isso que tem ajudado, tem sido uma bênção lá na Guiné-Bissau, que nós temos uma boa equipe de missionários da PMT, e agora já temos uma boa equipe de nacionais. E aí isso até mesmo facilita para nós, missionários, e para mim, que eu tenho agora mais flexibilidade para poder sair e fazer. Agora, fiz mestrado, agora, se Deus quiser, quero entrar no doutorado, e vou e volto, e Isso. Graças a Deus por isso. Queremos aproveitar e saudar e abraçar vocês aí, todos da equipe missionária aí da PMT, aí em Guiné-Bissau. Um abraço, nossos irmãos presbiterianos aqui do Brasil. Conte com os nossos joelhos também, tá bom? Aguenta firme aí, tá bom? Aguenta firme aí. Só coisa boa na vida de vocês aí, tá bom? E há outros missionários que foram aprovados pela PMT que estão se preparando para também trabalhar em outras áreas também. Tem a missionária
Noêmia, que vai trabalhar com as mães das crianças desse projeto. Temos um casal já de idoso, depois eu dei aula para eles lá no CFM e vi que eles têm mais de 60 anos. E vão ajudar também no projeto, segundo os Que dons, beleza. empregar os dons, os talentos aí e desfrutar da aposentadoria servindo o Senhor na Que Guiné-Bissau. beleza, que beleza. Irmãos, nós vamos voltar a Lídia aqui. Depois o pastor vai falar sobre o Seminário Presbiteriano Teológico lá em Bissau, tá bom? Preparação de nativos para evangelizar o país, né? O país. E depois, finalizando, o livro do sorteio. Ele vai falar um pouquinho do livro que você vai ganhar. Fez sua inscrição ainda não aí? Vai ficar de fora? Depois vai ficar aí chorando porque não se inscreveu? Tá bom? Vamos aqui para a Lídia. É verdade, pastor. Tem muitos comentários, estamos gostando da sua participação. E o pastor falou que tem os missionários, né? Mas o Arionaldo comentou algo que é realidade, né? Nós sabemos que tem um déficit muito grande de missionários, né? Nas áreas menos alcançadas. E ele pergunta para o pastor Paulo o que ele acha que se dá esse acontecimento do déficit de missionários nas áreas, nas áreas menos alcançadas. Só antes de responder, eu esqueci, ainda tem uma família lá no Recife, pastor Samuel e família, que também se prepara para a Guiné-Bissau. Com relação à pergunta aí do nosso irmão, nós temos que ser mais bíblico e estratégico, pensando em Paulo, né, que buscava pregar o evangelho onde não fora pregado ainda. Então nós temos que ser tanto a igreja, mas também a própria agência, e ser mais estratégico no sentido de tentar e despertar as vocações e direcionar mais esses missionários, sobretudo para esses campos não alcançados. E tentar fazer uma boa redistribuição. É claro que tem a ver com a direção de Deus, mas também a missão, as igrejas possam dar orientações e mostrar para a igreja, há esses campos onde ainda não há igreja, onde não há missionários. Quem sabe ora, analisa, estamos priorizando aquela região e assim dá uma direção mais clara, até mesmo para orientar os candidatos, os jovens, para alcançar essas áreas ainda não alcançadas, né? Então, podemos trabalhar nesse sentido. Muito bom. O Ricardo Reis está perguntando sobre o projeto, o que o senhor acha sobre o projeto do Otok Toner? Qual a opinião do senhor? O senhor conhece? Então, o projeto é um projeto específico, ele quer falar da importância dos nacionais liderar a própria igreja, né? Sobre o projeto Otok Toner, qual a opinião do pastor Paulo? Porque o projeto, quando nós falamos de uma igreja autóctona, é uma igreja que tem condições de liderar, se autoliderar, se autopropagar e se automanter, né? E a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? Isso é um alvo da missão. Não podemos fazer isso de forma leviana, ou seja, rapidamente, e não podemos chegar e segurar tanto a igreja, mas também nos soltar, entregar tão rápido sem preparar essa liderança. Mas nós devemos ter como objetivo que a Igreja Nacional tenha a capacidade de liderar, de se autopropagar e de também se automanter, mas nunca perder o vínculo com a igreja fundadora, né? Na teologia, na comunhão, porque também, mesmo que ela seja uma igreja autónoma, tenha liderança, tenha sustento, tenha condições de liderar, ela não pode quebrar a comunhão total com a igreja enviadora, ou seja, na fraternidade, na comunhão, na teologia, para não perder a linha mestra da Bíblia, da teologia, né? Tem que se manter sempre isso. Muito bom. E aproveitando que daqui a pouco vai falar do seminário, já tem a pergunta aqui sobre quantos alunos tem o seminário. O Isaías Júnior perguntou. Então, o nosso seminário, o Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau, começou em 2012, formou a primeira turma com 5 alunos em 2017. A segunda turma formou em 2020 com 4 alunos. E agora nós vamos abrir a terceira turma a partir de outubro. Lá o ano letivo é outubro a junho. E nós temos 8 alunos matriculados. 4 são candidatos da nossa igreja, 4 já são pastores de outras denominações que estão buscando aprender teologia reformada e estudar conosco. E graças a Deus estão ouvindo podemos dizer assim, a boa fama de um seminário teológico bíblico que prega, ensina os pastores a pregar expositivamente, que ensina a teologia reformada numa visão bíblica e também com a ênfase missionária. Vamos passar o videozinho? E agora o videozinho que mostra um pouquinho do trabalho do seminário. Vamos falar depois da importância da preparação dos nacionais, para que essa igreja se torne uma igreja autônoma, que é
é o nome bonito que a gente falou agora há pouco sobre a independência, a liderança dos nacionais na igreja que está sendo implantada, né? Vamos ver o videozinho aí, o pastor falando aí, conhecendo um pouquinho do seminário lá em Bissau. Queridos, eu sou o pastor Paulo Serafim, diretor do Seminário Teológico Presente de Bissau. Aqui nós temos a turma de pós-graduação em Teologia e Ministério, formada por pastores da Igreja Presbiteriana de Bissau, também pastores de outra denominação, da Igreja Evangélica, também da Igreja Batista, estão formando conosco, estudando Teologia Reformada. E nós agradecemos aí as orações, o apoio, a parceria de vocês nesse projeto e espero que vocês continuem investindo na formação de pastores guineenses para a glória de Deus e expansão do seu reino. Muito obrigado. Olha aí, você viu lá a imagem, né, a alegria dos alunos ali, né, pastor? É para estar preparando os próprios nacionais, os próprios irmãos que nasceram no trabalho do presbiterianismo, né, da fé reformada, e agora já candidatos, estudando, se preparando. Pastor, o seminário, ele nasceu, lógico, é um projeto global, vendo toda a necessidade, mas como de fato nasceu o seminário presbiteriano, ou teológico presbiteriano lá de Bissau? Aham. É sobre o seminário, inclusive um pastor lá da Guiné-Bissau falou, ó, já convida aí o pastor Ival e o pastor Mariano para dar aula lá no nosso seminário. Então, já está lançado o desafio aí para os pastores, a igreja enviar os pastores da igreja para dar um módulo lá no nosso seminário. Justamente com essa preocupação de formar obreiros nacionais, ter uma boa formação bíblica e teológica e com obreiros do próprio lugar, surgiu logo quando nós chegamos lá em 2011, porque não havia nenhum pastor presbiteriano guineense lá, ainda o trabalho era dirigido todo por nacionais, por missionários, né? E você trazer alguém lá da África, estudar no Brasil, a questão do tempo, dos cursos, e às vezes ele pode, assim, não se adaptar bem, ou às vezes querer, aquela tentação de querer ficar no Brasil e não retornar. Graças a Deus, alguns vieram e retornaram, outros permaneceram e até hoje querem ir, mas ainda não retornaram. Então, nós tivemos aquela preocupação de dar uma boa formação, mas dentro do contexto do obreiro, para que eles pudessem ser bênção lá no seu próprio país. Então, isso, a equipe de missionários, a missionária Lucimar, que chegou lá, começou com o curso do Ceibel, e nós chegamos lá e fomos ajudar ela também, aí fomos estruturar para transformar esse curso do Ceibel para um seminário com a grade, mais ou menos uma grade do Brasil, e dar essa estrutura para formar bem os pastores de lá. Então, surgiu isso em 2012. E aí fomos fazer na capital, por causa da estratégia, a capital é um lugar mais próprio para começar o seminário. Então, mais ou menos um pouco da história. E porque nós logo quisemos começar o seminário. E hoje o pessoal reconhece que foi um passo muito importante, estratégia, porque hoje o nosso trabalho, o trabalho presbiteriano, é um dos trabalhos que tem mais liderança nacional estabelecida. Pastores, presbíteros, diáconos, e isso é fruto do trabalho do seminário. Hoje, você deu um número aí redondo, quantos alunos ao todo estão estudando no seminário presbiteriano? Nós temos 8 na turma de bacharel, e começou a turma com 10, mas hoje tem 8 também na turma de pós-graduação, estudando. E pastores nacionais já formados e ordenados, nós temos 8. 8 pastores presbiterianos guineenses que formaram. Nem todos formaram lá, porque alguns dos primeiros não tinham seminário, vieram ao Brasil, fizeram algum curso aqui, instituto ou seminário, e complementaram a sua formação no nosso seminário. Eu acredito que esse é o caminho, né, para a gente, e conclamo até você também, que queira ser um parceiro na preparação de um pastor nacional que vai se tornar um missionário presbiteriano na plantação da igreja lá em Guiné-Bissau. Então, é importante isso que o pastor está falando aqui, irmãos, da formação dos nativos. A Junta de Pinheiros tem apoiado também lá no Nepal a preparação de missionários nacionais, né, que são do próprio lugar, para plantar igrejas no Nepal. O projeto está lindíssimo, caminhando bem, tem dado muito resultado. Acredito que está assim também na África. Então, louvamos a Deus por isso. Se você quer ser um parceiro do seminário, entre em contato com o pastor Paulo, entre em contato com a PMT, tá bom? É um excelente investimento preparar pessoas
habilitar pessoas nacionais para dar continuidade ao trabalho. Lídia. Pastor, e pegando essa deixa aí, o Adriano perguntou qual é o custo para um missionário, um custo mensal de sobrevivência para um missionário na Guiné-Bissau. Acho que é interessante a gente falar disso, né? Para o missionário brasileiro morando lá com a família, mais ou menos uma família com 2 filhos, aí um custo de 6 a 7 mil reais, porque o custo de vida na África é caro, é um país onde a maioria dos produtos não é produzido lá, então vem de fora, é muito caro. Aluguel na capital é caro, também apesar de ser na África é caro, então acaba sendo um custo de vida um pouco caro para você viver uma família, aí um casal com 2 filhos, né? Solteiro, talvez aí em média de 3 mil reais, 4 mil reais consegue morando na capital. Às vezes vai morando no interior, na aldeia, o custo cai, né? Mas o que dificultou hoje também é a questão da alta do dólar, né? Essa questão cambial. Então, quando se transforma esse real em dólar e de dólar na moeda local, o franco CFA, então você perde bastante. É por isso que nós temos que orar e investir. E é um desafio grande nessa questão da missão também, a questão da variação cambial, né? Isso. E um missionário nacional lá, nativo? Então, um pastor nacional, aí em torno de um salário mínimo, você consegue manter uma família, para não dar um sustento razoável, para ele ter casa para morar, colocar os filhos na escola. Então, seria em torno de uns R$ 1.200, lá para lá uns 120 mil francos CFA, né? Em torno de... Então, não é pensando só no custo, queridos, é pensando em investir em missionários que fiquem e que deem a sua vida. Assim como nós hoje somos uma igreja independente, temos 10 seminários, institutos bíblicos, temos pastores nacionais. É importante que quem plante com essa premissa de preparar obreiros nacionais. Lídia, mais alguma pergunta para a gente já ir falando do livro, sorteio? Vamos para as últimas perguntas. O Isaías perguntou qual tem sido o maior desafio do seminário, e eu já emendo a pergunta do Juvenal, que perguntou quantos anos os seminaristas estudam e se, para ser pastor e missionário, o curso é no mesmo seminário. O curso dura 3 anos, a grade curricular, mais ou menos a grade curricular de um curso de teologia no Brasil, exceto algumas matérias que são específicas da Guiné-Bissau, e eles acontecem no sistema modular. Nós temos um módulo, a cada semana temos um módulo, por exemplo, tem uma semana de hermenêutica, aí na próxima semana vem homilética, aí passa um tempo, eles fazem o trabalho, volta novamente hermenêutica, assim, nós conseguimos formar em 3 anos. Essa é a duração do curso, né? Que mais? O desafio do seminário, o maior desafio do seminário. Então, o desafio é você tanto fazer a boa avaliação, né? Tanto na igreja local, ao enviar para o concílio ao enviar para o seminário, para que chegue no seminário justamente aqueles que têm vocação. Às vezes você investir num obreiro não é uma tarefa fácil, e às vezes você investe em alguém, manda alguém que aí não tem vocação, e às vezes está interessado em outras coisas. Então o desafio é que as pessoas que cheguem no seminário, cheguem porque são vocacionadas por Deus e porque têm dado bom testemunho e querem, de fato, servir a Deus com aquela formação. Não estão usando o seminário para se promover ou tentar outra coisa, uma porta de ir para o Brasil, ou uma bolsa, ou ser conhecido, ou projeção, ou sair da pobreza, ou ascender socialmente. Então, o grande desafio é incentivar e enviar aqueles que, de fato, são vocacionados e investir nessas pessoas. Ok. Que bom! Estamos chegando quase que ao final do programa Você é um Missionário. Vamos agora para o nosso sorteio aí do livro. Esse livro abençoado de alguém que vive missões, vive o ministério de missões, que é o pastor Paulo Serafim. A missão de Deus realizada por sua igreja, do pastor Paulo Serafim. Você está vendo os comentários aí, né? Eu não preciso nem falar das pessoas que têm o trabalho do pastor como um exemplo, né, para a caminhada cristã. E aqui nesse livro você pode se aprofundar muito mais nessa história de missão, de evangelismo, né, de implantação de igreja. Eu já estava dando uma olhada aqui e vou te falar, está muito interessante. E pode ser seu agora. Você que se inscreveu, parabéns. E vamos lá para o sorteio, vamos ver quem vai levar o livro hoje. Parabéns para você que se inscreveu. Vamos lá, meninos, vai rodar, tá na tela. Vamos ver quem vai levar. Sempre o momento mais esperado, né? Do Você é um Missionário.
Tá na tela, vamos ver quem vai ser o felizardo dessa noite. É muito gostoso essa hora do sorteio, né? Um livro, quem não gosta? Márcio André Guedes da Silva, parabéns, Márcio, é seu, que você faça muito proveito, né, e que possa edificar a sua caminhada cristã aí nas missões, enfim, na plantação de igreja, na missão de Deus realizada na terra. Parabéns, Márcio, e você que não ganhou, não fica triste, porque toda terça-feira nós temos um sorteio aqui de um livro para você. É um prazer presenteá-lo com obras que têm edificado as nossas vidas, tá bom? Passo para o pastor Mariano agora para as considerações finais, pastor. Olha aí, ó, e você que não ganhou esse livro, o pastor vai dizer onde você pode adquirir este livro. Não fica tristinho, não. Põe a mão no bolso e ajuda adquirindo o livro. Pastor, onde é que pode se adquirir o livro? Então, hoje, somente na editora Fonte Editorial, que é a editora do livro, né? Você pode comprar pela internet. Eles entregam na sua casa. Acho que está em custo aí preço em torno de R$38, mais ou menos. Aí você vai lá no Fonte Editorial e pesquisa e procura o título do livro, você vai achar lá. Então, tá aí a dica, tá certo? Tá aí a dica. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Falamos aqui muito a respeito de Guiné-Bissau, da África, quase de um modo geral, para entendermos um pouco do continente africano. Você ouviu, conheceu um pouco mais de próximo o pastor Paulo Serafim, a quem nós já agradecemos e que ele vai agora dar sua saudação final aqui a você que está acompanhando, agora ao vivo, e vai estar acompanhando aí no nosso canal do YouTube, no IPP Play também, porque depois sobe aí, você vai lá sim também, IPP Play, e maratone no programa Você é um Missionário, tá bom, pastor Paulo? E agora eu vou dar a minha mantenha de cabantada, ou seja, são as despedidas finais. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse tempo, que vocês continuem orando por nós, pelo trabalho missionário na Guiné-Bissau, e que Deus use sua vida onde você está, como um missionário, como um servo de Deus. Coloque sua vida à disposição do Senhor, na sua igreja local, e ali sirva ao Senhor. E se Deus tem um propósito de levar para outro país, ou entre os povos indígenas, que você diga, eis-me aqui. Mas onde você estiver, ali, Deus tem um propósito para usar sua vida com seus dons, talentos e recursos, para que Deus seja glorificado e que Cristo seja conhecido através da sua vida. É um privilégio, é uma grande bênção poder ser salvo por Cristo e poder ser enviado por Ele para fazer a missão de Deus. Que Deus o abençoe e obrigado por participar conosco desse programa. Que bênção, irmãos, que bênção. Lídia, muito obrigado. Pastor Paulo, a turma aí da técnica aí, os caras lá de cima, que Deus esteja abençoando vocês aí, todos que fazem a equipe maravilhosa da IPP TV, sua TV missionária. Acompanhem toda a programação, 24 horas, ininterrupta de conteúdo cristão, reformado, de qualidade, tá bom? Vamos deixar vocês com um videozinho falando do nosso curso intensivo de plantação de igreja. Se você deseja ser um missionário, quer se preparar, em um ano temos esse curso que pode trazer capacitação a você e você exercer também aí ajudando seu pastor, ajudando uma congregação, um ponto de pregação, se tornando um plantador de igrejas, tá bom? Todos fiquem com Deus. Beijão no coração. Próxima semana, pastor Arival vai estar aqui, afinal de contas, é o nosso âncora do Você é um Missionário. Fiquem com Deus. Boa noite. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas.